seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o seu Leve Pod Podcast, o seu compromisso de todas as terças-feiras, 8 da noite. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então senta o dedão nesse like, se inscreve, curta, espalhe, compartilhe o link, comenta bastante, sobe muito o coração e a gente quer ver se você está gostando do nosso conteúdo, hein? Minhas redes sociais, @Ronaldo Miranda Show e @Ronchucha Miranguel. Heriberto Queiroz Oficial são minhas redes sociais. E hoje a Disney veio até a gente. Sério? Fala aí Sério, pra nós. você já foi à Disney? Não, ainda não fui. Não, eu já fui aos 7 anos de idade, mas eu não me lembro muito bem. Porém, hoje a gente trouxe um pedaço da Disney pra cá. Uma pessoa que ama a Disney, é professor de artes e também um produtor cultural e CEO de uma grande empresa de produção artística. Olha, ele também já foi ator, viu? A gente vai falar sobre isso também. Então, e é uma pessoa que eu conheço lá de trás, da adolescência, Heriberto. Diga aí. Então, com muito prazer, muito carinho e muita gratidão, estamos recebendo Professor Disney e Amaury Veríssimo Júnior. Sejam muito bem-vindos ao Leve Pod. Muito obrigado, Obrigado muito pelo feliz. convite. Nós que agradecemos a presença. Esse jeito professor Disney de ser, como que surgiu? Nossa, a ideia de trazer a Disney como referência para minha sala de aula sempre surgiu do encanto que a Disney proporciona. Eu sempre pensei que meus alunos mereciam isso. E aí eu ganhei um livro de uma amiga minha, Kelly Pessoa, que era sobre o jeito Disney de encantar clientes. E aí quando eu li esse livro muito mais voltado para a ideia de empreendedorismo e tal, eu pensei, dá para levar isso para a sala de aula. E aí peguei Tudo a os ver. passos do encantamento e coloquei nas minhas aulas. E o nome Professor Disney veio por causa das tatuagens e os alunos fizeram referência. E o Disney, Disney. Aí Você já nasceu Disney, meu amigo, não é verdade? já veio pronto o Já marketing. veio pronto, já E veio fica isso mais aí. fácil também Disney do que o teu nome mesmo, né? Exatamente. Vamos falar a verdade. Explica pra nós aí um pouquinho da história da tua mãe ali no nome, né? Vamos lá, e o Disney, né? E aí é a junção do nome da minha mãe, que é Hilda, sem o H, porque todo mundo falava do H por causa da Sim. Hilda Furacão, né? Sim. Ela sempre disse Hilda sem H. E o nome do meu padrinho, que é Claudinei. E ela sempre gostou muito desse nome. E aí ela dizia, eu não vou colocar o nome do padrinho porque vai ficar muito estranho, né? O menino tem o nome do padrinho. Então eu vou pegar uma parte do nome dele e juntar com o meu. E o da E aí Rebelo ficou também, assim. que era a mãe de Jorge Fernando, que eu adorava trabalhar ela como atriz, que também já nos deixou, né? Com Muito H. bom. E Bem aí mais veio daí. fácil o professor Disney. Sim, é verdade. bem mais fácil. Concorda, E bem Ronaldo? mais encantador, né? concordo. Professor Disney. Esse jeito encantador de professor Disney ser, claro, tem aí uma influência da Disney com força. Só que eu quero falar sobre outro encanto agora, a Idearte, certo? Eu não sei até que ponto a Idearte tem algo de você ou você tem dela. Fala aí pra nós como que é essa junção de vocês dois. Ela é 100%, é intrínseco, né? É impossível separar, desassociar, né? A Idearte sou eu e eu sou a Idearte, né? Então, ela é tudo aquilo que eu sempre sonhei, que eu sempre desejei para mim e para o público, né? Então, eu só produzo aquilo que eu acredito, aquilo que de fato eu quero que meus filhos assistam, eu quero que as pessoas conheçam, né? Transformar a arte, né? Na pura emoção, né? Transformar aquilo, levar aquele encantamento, né? Então eu nunca, esse é que eu trabalho sempre com toda a equipe, com todas as produções, aqui nunca perco o encantamento, né? A magia nunca pode morrer. E Então, tem uma outra questão, Mauri, além do encantamento, tem a questão também do resgate a uma arte bem mais refinada. O próprio Projeto 6,5 é uma prova disso. Ou seja, dá oportunidades para grandes artistas de nossa região, tá abrindo show de grandes artistas nacionais, entre outras coisas que você está à frente. Quando surgiu dentro do teu coração essa vontade de ajudar? olha, os nossos projetos todos têm um conceito, né? Eu não produzo nada por produzir, né? E aí todos os projetos têm que ter relevância, né? E muito me orgulha, você tocou num projeto muito importante que é o Projeto 6,5, que tem um marco muito importante na minha vida, na minha formação enquanto produtor cultural, né? E eu descobri o melhor da música popular brasileira. Eu fui formado através do Projeto 6,5. Eu pequenininho, eu já contei essa história, enfim, que eu juntava o dinheiro do lanche que minha mãe me dava, e aí eu comprava o ingresso, R$10, meia, né? Eram 5 dias, eu juntava e comprava e assisti
O projeto 6,5 é grandes artistas, Vanusa, Dominguinhos, Baden Powell, Benedito de Paula, Jair Rodrigues, enfim, tantos e tantos e tantos cantores, Fafá de Belém. E aí, o projeto tem essa magia, né? De formação, de encontro, de perpetuação e valorização da música popular brasileira. E aí eu fui descobrindo, e nada é por acaso, tudo está escrito, já diria Maktub, né? E aí o mundo faz com que a gente conspira, né? Que tudo conspira a nosso favor. E aí em 2015 eu assumo o projeto, Você né? resgatou, porque teve um hiato, né? Isso. Do 6,5, houve Isso. um tempo que ele ficou sem apresentação. Teve alguns anos que ele ficou. Aí em 2015 a gente retoma para comemorar os 20 anos, né? Junto com o Collier, que é o criador e um grande amigo meu, grande parceiro. E aí em 2015 eu falo tudo isso para ele, a gente já tinha esse contato, e aí digo para ele da importância do 6,5 voltar. A gente volta com os 20 anos ali no Alberto Maranhão. O Alberto Maranhão fecha para, né, todo mundo Essa longa sabe, essa reforma. longa Sim, reforma. E aí a gente faz uma edição especial lá no Sesc, no auditório do Sesc, com Ângela Maria, o último show de Ângela Maria. Aí, enfim, foram os 10 últimos shows de Ângela Maria no Nordeste que eu tive a honra de produzir, né? Todos os shows, ela já debilitada, ela já bem doente, já com a visão bem afetada. Mas foram shows, assim, incríveis. Né? Me orgulha muito, e meses depois ela faleceu. E aí o projeto também volta a um hiato, porque o teatro fecha. E aí a gente retoma em 2020, né? Ainda na pandemia, em lives, né? E depois estreia no Teatro Riachuelo, que aí estamos até hoje, esse grande sucesso que é. Mas eu posso citar diversos outros projetos, Sim. mas voltando para sua pergunta, os projetos todos têm que ter esse cunho, né? Essa missão, esse conceito, Sim, né? Nada sim, pode ser por acaso. Seja o Natal Comedy, seja o Festim, Uhum. que para mim, se você perguntar, a coisa mais importante que eu criei e faço é o Festim, inclusive em parceria com o Disney, né? Que é o curador já há um tempo comigo, com o José Neto Barbosa, Festival de Teatro Infantil. que é o Festival de Teatro é, Infantil. E a gente vai falar que sobre agora ele, vai mudou, né? divulgar, Festival de Teatro para Infância. Para de infância. Natal, Sim. Porque a gente também vai atualizando, né? O projeto surgiu em 2009. De 2009 para cá, Aprimorou bastante. muitas coisas aprimorou mudaram. bastante. E o mundo mudou. Então a gente precisa acompanhar essa transformação. E é por isso que a visão de Disney é uma visão mais pedagógica, uma visão mais também mais próxima dos alunos, do público, né? Das crianças, dos professores, né? Da equipe pedagógica, essa visão dele, a visão de Neto mais teatral, né? Das artes cênicas, da gestão também, enfim. Então, são visões, né? A gente constrói em muitas mãos, né? É uma reunião de talentos, né? Sim, e aptidões que trazem um produto final. Até porque ninguém faz nada sozinho, Claro, né? com É uma equipe, certeza. é um staff Sim, ali sim. por Não trás. tem equipe, é equipe. Equipe. E como a Mauri falou, Ronaldo, o mundo mudou. Totalmente. Só que tem uma coisa que não muda, é a importância da educação. Sim. Eu acho que a educação ela é fundamental. cultura, né? Da cultura, claro. Ali andando de mão dadas. Isso. O professor Disney é um bom exemplo de um técnico da área que procurou se aperfeiçoar através do estudo acadêmico. Ou seja, não é tão comum a gente encontrar alguém dentro da área de vocês, com mestrado, doutorado, Isso. dentro disso. Eu queria saber os desafios que tu encontrou para conseguir concluir um doutorado atuando nas artes, bicho. Vamos lá. Foi tudo um plano muito bem estruturado. É a primeira coisa. Eu digo sempre isso para os meus alunos. É uma questão de planejamento. Então, eu não passei no meu primeiro vestibular. É a primeira coisa. E aí, não passar no meu primeiro vestibular foi o pontapé para me organizar. Eu via que na minha terceira série do ensino médio eu não tive essa organização que eu precisava e por isso eu não tive resultado. E aí, planejamento. Eu olhei para minha mãe e disse, em 10 anos a senhora terá um filho doutor. Eu não vou ser médico, eu não vou ser advogado, mas eu vou ter um doutorado. Em 10 anos. E aí, em 8 anos e meio, 9, eu consegui concluir 2 graduações, uma especialização, o mestrado e o doutorado. E entreguei isso pra ela. Poder da palavra também, é né? Você verdade. mandou pro universo. E É foco. terminar, né? Sim. E foco mesmo. Eu digo que até o mosquito da dengue pra se desenvolver precisa de foco. Então a gente também precisa, né? Verdade. E aí, o desafio era trabalhar e estudar, principalmente. Mas no meu doutorado, principalmente, eu tive um acompanhamento da minha orientadora muito próximo.
Então, ela chegou a falecer meses antes da minha defesa, inclusive, passei por essa também. Mas ela era muito próxima a mim. Então, a gente conseguia equilibrar bem os horários. Então, eu tinha os horários dos meus planejamentos de aula na base de pesquisa, que era o que ela dizia pra mim. Eu sei que você tem que dar aula, você vai ter que planejar as suas aulas. Então, pegue um tempo que você esteja na base de pesquisa, planeje suas aulas. Um outro tempo você vai desenvolver a pesquisa da sua tese de doutorado. E no outro momento vão ser as nossas reuniões. Então, mais uma vez, planejamento. Né? Uhum. E assim as coisas foram acontecendo. Como foi que vocês se E conheceram? determinação, né? Porque não é fácil. É verdade. Não é fácil, sabe? você tem que Então, por determinar. isso que eu achei bem interessante toda essa sua vida acadêmica aliada ao trabalho. Porque eu sei do desafio que é isso. Em 2018, que foi quando eu concluí o meu doutorado, eu fui o segundo mais jovem do país a concluir um doutorado na época e o mais jovem do Nordeste, Interessante. né? Na época. Foi. Uau. Recebi essa informação no dia da minha defesa, inclusive. Como vocês se conheceram, né, dentro da amizade, dentro do mundo corporativo também, como você foi parar na Ideia de Produções? Eita, eu acho que a Mauri vai falar disso melhor que eu. Mas a gente se conheceu pelas redes sociais. Foi. Né? Eu já acompanhava o trabalho da Idearte nas redes sociais e eu ficava, eu quero trabalhar com ele, eu quero trabalhar com ele. E houveram algumas tentativas de marcar reunião e essa reunião nunca acontecia lá atrás. Né? Eu via os espetáculos no Teatro Alberto Maranhão também. Eu falava, eu queria estar ali, queria fazer isso. A gente ficava, vamos marcar reunião. E essa reunião não acontecia. E aí veio o Festim. E aí, graças ao Festim, a gente conseguiu se reunir e conversar. E aí o tempo foi passando e eu fui pra Idearte também. Tem uma coisa que é interessante nas características, né? A gente tem... Os seres humanos são cheios de defeitos e qualidades, né? Mas tem uma que eu tenho de enxergar o talento, né? Eu vejo um talento de longe. E aí eu fiquei acompanhando do jeito que ele acompanhava. Na verdade, todas as pessoas que trabalham comigo, eu fico olhando, observando, né? Eu preciso admirar, eu preciso... conhecer bem, assim, a gente só conhece convivendo, né? Sim. Mas eu preciso realmente ter algo que me chame a atenção. E nada, como diz aquele slogan do Prêmios Profissionais do Ano, nada substitui o talento, né? Então, a minha equipe, realmente a nossa equipe é muito talentosa. E Disney é um talento nato, muito competente, criativo, e eu admiro muito a criatividade. E aí eu vim acompanhando ele um tempo, né? Assim como Querus, que também foi do mesmo jeito, me acompanhava, era uma fã da Idearte, e a gente vai conversando, e eu vou olhando, e vou sentindo, vendo os talentos, Bruna e todo mundo. E aí Disney, a gente começou uma amizade ali, né? Conversando, vamos marcar, aquela coisa, vamos marcar e nunca acontece. Mas aí, enfim, aquela admiração mútua, né? Ele gostava das produções, admirava também, a gente conversava várias amenidades e situações de interesse mútuo, né, na área cultural e comunicação, enfim, educação. E aí, tanto que aí num dia, eu disse, vamos... venha colaborar com o Festim, acho que você tem uma visão bacana. E tudo começou no Festim, então já há 4 anos. E aí ele veio muito solícito, muito empolgado, porque eu gosto também muito, é importante a empolgação, com paixão, com gostar do que faz. Era o mundo dele, o nosso mundo também. E aí foi maravilhoso, ele foi construindo essa relação muito bacana. Ele trouxe ele traz, né, uma visão fundamental, né, que como você falou muito da educação, mas a educação dele é muito aliada à cultura, porque na verdade a educação está ligada à cultura, né? Porque a cultura é toda e qualquer manifestação de um povo, são as nossas tradições, né, nossa identidade, então a educação é isso aí, né? São as linguagens, né? E aí ele trouxe esse vigor, né, e essa contribuição na educação que estava faltando, também na cultura, que é o que ele gosta também. Então, cada um traz uma visão, né? A gente, os três, eu, ele e Neto, a gente não concorda com tudo, mas é exatamente isso que é importante, porque é a visão de cada um. E aí cada um contribui. Sim, E aí, do Festim para a Idearte foi um pulo, né? Porque naturalmente você vai se integralizando, né? Vai se envolvendo, e um projeto puxa o outro. E hoje ele é um braço direito importante, né? É uma pessoa que contribui muito, né? Que está envolvido em praticamente todos os projetos da Idearte, né? E aí, enfim, e aí
muita coisa para trabalhar, para fazer, né? E a gente pode dizer que Disney é um amor à primeira vista, no sentido da amizade, né? De emanar essa energia, porque eu conheci Disney, por exemplo, nos bastidores do Band Folia, né? Do Carnatal. A gente tava na plateia lá animando tudo, e ele foi praticamente a todos os programas. Pois. E eu conheci ele nessa oportunidade. E essa energia, essa vibração que ele tem foi fantástica. Sabe uma coisa, desculpa, falar. sabe uma coisa que Mauri. Disney seria maravilhoso, que eu fugi a minha vida inteira, seria um excelente colunista social, que ele adora uma festa, adora uma fusaca, adora uma câmera, uma TV, olha, o que for, Quem não gosta, pode né, chamar, Dida? pode Quem não chamar gosta? que ele vai, ele é essa animação, né? E o trato com o público nos bastidores, a gente observa isso também, a Sim. forma como ele acolhe, como ele dá Isso é atenção, fundamental, né? é muito Fundamental. importante. Agora eu quero voltar um pouquinho no passado, né? Porque eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer a Mauri lá atrás. Eu estava fazendo umas pequenas contas, a Mauri. Cuidado. É, nós somos 2 anos de Não diferença. revela a idade, né, Mauri? Você Não, pode revelar. você é do ano 87, eu sou do ano 85. Então eu sou Já 2 anos revelou. mais velho que você. Fazendo umas continhas assim. Não por alto. parece, você parece ser mais novo do que eu, amigo. Oh, obrigado, são seus olhos. Fazendo umas continhas básicas, lá no palco do maravilhoso Teatro Municipal Sandoval Wanderlei, que eu espero que retorne o mais breve possível. Esse ano vai voltar. Se Deus quiser, e que a ideia também esteja lá nas comemorações, né, na reabertura e tudo mais. Eu lhe conheci, eu tinha 17, você tinha 15. Essa pequena conta. Dimas Carlos, né, que é um grande Isso. produtor também, diretor teatral, diretor, bailarino, ator. Ele era O diretor do Teatro Municipal. diretor-geral do Teatro Municipal e também criador do projeto Arte em Movimento, Exato. que foi onde eu dei meus primeiros passos na arte, foi lá. E conheci a Mauri muito jovem, mas já produzindo. Então, assim, como a gente ainda está nessa efervescência de Silvio Santos, né, que é um ícone que jamais vai ser insubstituível, realmente não tem quem substitua, eu vejo a história de Amaury e Silvio Santos se encontrando. Em que sentido? Silvio Santos saiu de São Paulo, saiu do Rio de Janeiro, quando a barca de Niterói deu um problema, ele teve que ir para São Paulo, recebeu o convite, né, nos caminhos do rádio. Amaury sai de Recife para Natal. Amaury muito jovem, já empreendendo, já produzindo, já buscando, e Silvio Santos da mesma maneira. Então, é uma história que se encontra, e eu posso dizer que Amaury é o Silvio Santos da cultura. Meu Deus do céu, não. Você... Eu agradeço Mas é verdade, porque Silvio Santos tem várias comparação. empresas. A Amaury também já empreende na literatura, na produção cultural, na rádio, na comunicação. na comunicação. Então, assim, é um leque muito interessante. Aí eu, voltando tudo isso para lhe perguntar, quais são suas inspirações? São tantas, muitas. Ninguém, como eu falei, ninguém faz nada sozinho, né? E nós, né, humanos, nós somos um conjunto, né? Tem uma frase que diz que a gente que nós somos o conjunto de 5 ou 10 pessoas que a gente convive. Eu colocaria muitas outras pessoas, né? Mas essa história realmente é de fato, né? Eu vim para Natal com muito pequenininho, 9 anos, né? E obrigado pela comparação a Silvio Santos. Até não. os filhos, que, na verdade, a Mauri tá no filho número 3, né? Quem sabe vai chegar no número 6. Quem sabe. O inverso. Mas a Idearte, né, você falou de, perdão, voltando para o Sandoval Wanderlei, Sim. meu início também foi ali, né? Eu estava dentro da escola, fazendo com a professora Ana Francisca, né? Sim. Teatro amador, Taco, né? Fazia parte do Taco. Que foi minha vizinha no Cidade Satélite. Que legal, uma grande professora, uma mestre. Pronto. Ela tem essa participação também, são muitos, né? E aí eu encontro, ela me descobre ali, e aí eu dou um passo maior, vou para o Sandoval Wanderlei, bater ali naquela porta. Eu já batia no Alberto Maranhão também, já batia na porta do Alberto Maranhão, já, enfim, era aquele menino curioso, perguntador, Gilberto Sérgio, Lenis Queiroga, meu Deus, chegou ele. E aí, com muita pergunta, e eu queria produzir Sônia Santos também. E aí, com 12, 13 anos, eu já queria marcar uma pauta para Luiz Melodia, para Geraldo Azevedo, artistas que eu nunca tinha visto na vida, que eu não sabia nem como produzir. Enfim, aquela coisa muito audaciosa, né? E muito observador, porque eu me lembro Sim. nitidamente uma imagem na minha cabeça, você com um caderninho espiral, uma canetinha na sempre. mão e fazendo... Por isso que o jornalismo vem daí. É. Todo mundo pergunta, Mauri, por que o jornalismo? Primeiro porque, na verdade, eu sempre quis ser William Bonner, tem né, a gente passa por essas fases da vida, né? E aí, o jornalismo era o que era mais próximo, né, da arte, né, da produção,
Porque exatamente, Dimas Carlos chega num ponto fundamental. Quando a gente termina o curso, né? E aí lembra no final, cada um formava um grupo Sim. para construir o espetáculo, né? Isso. E cadê o meu grupo para construir o espetáculo, né? E na verdade eu acabei indo pro grupo ali de Bira e de Érico, Rodrigues. Bira Rodrigues, tarará, mas não tinha papel para mim. E aí o que acontece? A gente pega e diz, não, Mauri, acho que você precisa procurar uma outra coisa. E eu digo, realmente, eu quero fazer, eu não quero estar em cima, eu não quero estar em cena, eu quero estar produzindo. E aí, realmente, Dimas me pega e diz, Mauri, você não nasceu para ser ator. Eu já tinha feito teatro amador, né? Já tinha sido Ganhou o indicado. prêmio, inclusive, né? Foi, ganhei o prêmio de melhor ator do Festival de Teatro Amador, de Teatro Estudante, né? Da Petrobras, né? Milk Shakespeare. Por Milkshakes, exatamente. Natália Klein, direção de Ana Francisca, a professora Ana Francisca. Enfim, foi lindo. A primeira vez que eu me apresentei no Teatro Alberto Maranhão. Mas eu tava nessa transição, né? De me descobrir mesmo, de entender qual era o meu lugar na cena, né? Na caixinha, né? Do teatro e tal. E aí, Dimas, olha, fundo, você não nasceu para ser ator. Você nasceu para ser produtor. Você gosta de dinheiro, você gosta de fazer as coisas acontecer. Bem assim na cara. O olho dele, né? Aquela Você gosta jeito de falar dinheiro, que você ele gosta tem. de fazer as coisas acontecer, você gosta de ver o resultado, de botar a mão na massa. Não, você não se. Ele disse outras coisas que não é apropriado, que traumatizaria, né? Não tem mais essa história. Hoje é tanta coisa de mimimi, né? De tudo é ofensa, tudo é. Politicamente assédio, correto. Politicamente Terrível correto, esses enfim. tempos. Mas eu sou grato, porque ele. Sabe aquele choque Sim, de realidade? sim. É isso. Sim. E aí você desperta o que é ser produtor, o que é produção cultural, o que é produção teatral, o que é isso. E aí você vai Se aprofundar, estudar. Comecei fazendo um curso de produção de eventos e protocolos no Senac, aí fui para o Instituto FAO, que nem existe mais. Corri para o Sistema S, na Agência Cultural, que também não existe mais. Eu fiz toda a formação, né? Elaboração de projeto, captação de recursos. Teve uns cursos também pelo Sebrae, que eles ofereciam. Isso que é né? esse, da Agência Cultural do lembro. Sebrae. E aí, formação de plateia, Como captar recursos, Tudo. né? Eu também fiz alguns Isso. desses, dessa leva aí. Que era, eu fiz Bárbara, os que era minha 5, diretora. exato. Eu fiz os 5, que era exatamente a formação completa. E aí a gente começa a produzir, aí fui para telepesquisa, e a história, né? Eu começo a produzir na Sala da Criança, vou pro Teatro Alberto Maranhão, e a história vai começando até a Mauri Júnior Produções, depois se torna a Start Produções, depois se torna, finalmente, a Idearte Produções. Então foi um processo, né? Foi. Para chegar Sim. nesse. E assim como o Silvio Santos, um descobridor de De talentos, talento. né? Porque Sim. olha, eu acho que essa pessoa aqui Sim. tem talento e tal, e agrega. E, Ana e Francisca, muitas pessoas passaram já, né? sim. Por mim, né, pelas minhas mãos, pela Idearte, como eu tenho várias pessoas, tem Fafa Medeiros, tem o próprio Dimas, como eu falei, Collier, meu amigo, parceiro e sócio até hoje, né, Jarbas Filho, da Viva, e tem tantas pessoas, o próprio Ronaldo, o Ronaldo Negromonte, Sim. a gente tem várias Inclusive, histórias lá juntos lá atrás, eu atrás. usava o nome artístico Ronaldo Montenegro. Montenegro, eu Aí lembro depois disso. de um tempo eu mudei para Ronaldo Miranda, porque foi o seguinte, inclusive Não me abriu chocar, né? portas esse nome, porque Foi. eu chegava, eu trabalhava na companhia Utopia, que depois virou Cena Aberta, Exato. como ator e produtor também, com Bárbara Cristina, que é uma Isso. atriz baiana maravilhosa, vou trazê-la aqui depois, ela tem a Barbarella, com a sua Mara Amarela, que conta histórias, é uma maravilha. E aí eu usava Ronaldo Montenegro, e ela me incumbia de marcar as pautas, entrevistas com as emissoras de TV, de rádio, para divulgar os espetáculos. E quando eu chegava, as portas se abriam. Depois eu fui entender, até falei com o Ronaldo Negromonte um dia sobre isso, que as pessoas confundiam, achavam que era Ronaldo Negromonte. Aí por isso que era tão fácil. Entendeu? Só que depois de um tempo, eu disse, não, eu vou usar o meu nome mesmo, que é bonito também, Roberta Miranda, Ronaldo Miranda, pega. Aí eu resolvi usar, né, o Ronaldo Miranda. Agora, a Ana Francisca, ela também tem uma importância na minha vida artística, por quê? Maravilha. Lá atrás, os primeiros contatos que eu tive com câmera, com televisão, que sempre eu amei, foi através do Jornal da Educação, um programa que ela tinha na antiga TVU, que hoje é o IFRN, da Cidade Alta. Ela era minha vizinha, no Cidade Satélite, como eu disse. Ela foi uma das primeiras atrizes da TVU. Isso.
E ela me chamava para participar das matérias de Dia da Que Criança. legal. Sempre fui muito desinibido, então ela me chamava para participar. Na antiga TVU, ela me levava no carro dela e me deixava em casa, que minha avó só deixava eu sair de casa se fosse com ela. Que legal. Então ela tem essa importância também nesse início para mim, sabe? Assim como o Interessante Dimas, demais. enfim. E é interessante como, ao longo da história, quando se pratica o que se aprendeu através de um curso, através de algo que realmente vai trazer uma atuação direta naquilo que eu estou trabalhando, isso vai levando a um grau de excelência que vai, degrau por degrau, nos ajudar a chegar onde a gente quer. É verdade. Vocês chegaram onde vocês queriam chegar. Ou seja, Estamos caminhando. caminhando. Mas queira ou não queira, dentro do nosso universo, já são referência. Então a gente precisa abordar isso também, porque faz parte. O que acontece, Amaury, para eu entender hoje que você empreende dentro deste ramo, que é competitivo, Sim. certo? Que tem, não são só flores, existem obstáculos também, você Muitos. conhece mais do que qualquer Só tem. pessoa, né? E aí eu queria saber o seguinte, mesmo assim, com o surgimento de barreiras, você não parou, Não. né? Mesma coisa o professor Disney. Eu queria saber de vocês dois agora, né? O que motivou vocês a continuar indo, caminhando, mesmo com essas barreiras, né? Por que vocês não desistiram? Olha, eu vou falar por mim, aí depois de falar por ele. É acreditar no que você quer, né? Nunca desistir. É sempre descansar. Sim. Descansa, tá cansado, descansa e continua, né? É foco. É como o Dígio também falou, você sabe onde você quer chegar. Você falou uma coisa interessante, Ronaldo, que me pegou aqui, eu viajei aqui agora, sobre Ana Francisca, né? Ainda alguns episódios. A escola é a base de tudo, né? Então é o grande apoio, né? Pode falar isso com cátedra, né? E os professores são realmente nossos mestres, né? Então, minha mãe é pedagoga e aí o meu respeito pela educação vem através dela. O meu mestrado é em educação, né? Que eu estou finalizando há 200 anos. Não terminei ainda, mas vou terminar, se Deus quiser. As pessoas perguntam por quê? Porque a educação é a mãe, né? A base de tudo. Sim. E aí eu lembro que Ana Francisca, eu sempre fui uma criança muito danada, né? Obviamente, né? Todos nós, né? Então minha mãe era uma bênção, tudo que eu sou, eu devo à minha mãe, né? Tudo que eu estou aqui. E aí o que acontece? Ela, Ana Francisca, aí mãe me botava de castigo muitas vezes, né? E aí ela, mãe pegava no ponto que realmente me tocava, né? Ou no teatro, ou nas minhas revistas, nas minhas coleções, enfim. Não vai. Né? Não vai. E aí ela dizia, não vai se apresentar. Como no Teatro Beto Maranhão, Tudo no marcado. festival, no Parará. E aí, Ana Francisca precisava entrar em cena. Ana Francisca e professora Mercedes Rosa Cacho, que eu nunca me esqueço dela, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, que era diretora do Colégio Objetivo, né? Então elas tinham que ligar, ir na minha casa, né, pra convencer manhã. Aí elas se responsabilizavam. Não, vamos fazer um castigo paralelo, uma outra coisa, enfim, para eu poder participar das apresentações. Então, e aí eu lembro, aí eu comecei a lembrar que outras coisas, por exemplo, enfim, aí eu consegui me apresentar. Minha irmã também fazia teatro. Mas outra coisa que não tinha volta, e de vez em quando eu ainda falo isso com manhã e tal, eu tinha uma coleção da história da TV brasileira, né? Isso depois a gente pode conversar melhor sobre isso, Sim. porque isso dá uma história. Eu maravilhoso. sempre estudei muito a história da TV, né? Eu ainda tenho algumas coisas, muitas eu já me desfiz, mas eu tinha almanaques, revistas, manchete, isto é, enfim, todas aquelas Contigo, Amiga, Tititi, parará, enfim, era a história da TV brasileira mesmo, assim, dos seus mais de 70 anos, né? E aí eu peguei 73 anos. E aí se ela quisesse me punir mesmo e me deixar raso como o chão, era pegar uma revista minha e rasgar. Leão Lobo conta isso. E ela E fez algumas. Nossa. Aí ela se martiriza hoje. A mãe de Leão Lobo também fazia isso com ele. Eram as minhas revistas, meus livros. Livros ela já não rasgava, não, mas as revistas, as anotações, enfim, as pastas, as coisas. Eu tinha muita coisa. Hoje não tem nenhum problema, eu já falei muitas vezes pra ela que passou, né? Sim. Até eu me desfiz de muitas coisas. Mas enfim, é tudo que precisa acontecer. Então,
E você não foge do seu destino, né? Você pode tentar, mas você não foge dele. Então, o que tá escrito, o que tá traçado, vai acontecer, né? Obviamente, mas você não pode ficar sentadinho esperando, né? Você tem que ir em busca disso. E sempre que a sorte chegou, que tem pessoas que dizem que é sorte, né? Ela me viu trabalhando, lutando. Então, é isso. É nunca desistir. É você ter foco, força e fé e acreditar naquilo que você quer. Sim. Como dizem que o cavalo passa, às vezes, uma vez só, viu? A crina do cavalo da oportunidade é na frente, não é atrás. Então, quando ela passa, você não tem como agarrar o rabo, porque não tem mais. Exato. É. Então, com mais, você não pode. Acho que você precisa ouvir a opinião das pessoas, mas você não pode se basear nela, né? Ela não pode ter mais força do que aquilo que você quer, entendeu? Ninguém tem. Nani People diz muito isso, né? Ninguém pode ter esse poder, né? De barrar, né? De barrar ou de fazer você acreditar naquilo que você sabe que você não é, né? Bem interessante. E aí esse é um poder que só você tem. As pessoas não podem ter esse poder de lhe machucar, né? Cada um só faz comigo aquilo que eu permito, é isso que ela diz. É muito nessa linha também. É no sentido de... Tem uma frase do Peter Pan que eu adoro. Eu adoro Peter Pan, inclusive. Que é o seguinte. Se você pensar em coisas boas, você vai voar. E eu acho que é nesse sentido mesmo. De você acreditar naquilo que você quer e ir em busca disso. Pensando que, e aí pode ser meio cruel dizer isso, mas algumas coisas não são pra gente. E a gente precisa ter essa capacidade de reconhecer também. Verdade. Então, às vezes, eu vou aqui, minha linha é essa. Talvez não seja o seu caminho aquele. Talvez você precise parar, observar e ir pro outro lado, né? E eu faço isso. Eu tenho esse cuidado com a minha estrada. No sentido de reconhecer, será que se eu pular isso daqui vai ser melhor? Será que se eu entrar por outro caminho que não seja tão reto quanto esse, que parece muito certo, vai dar certo também, né? O foco é o sonho. Como eu vou chegar lá é o processo. E eu preciso aproveitar esse processo de maneira que isso me faça bem. Sim. E de coisas que me construam positivamente. Então, eu acho que é nessa direção. É você acreditar nos seus sonhos, mas aí pensar, você tá querendo dizer que determinadas coisas, algumas pessoas não merecem? Não é nesse sentido. Mas é entre o sonho e a possibilidade. O que é que você pode naquele momento, e a partir daquilo que você pode, como alcançar o sonho posteriormente. Porque se você só foca no sonho e não aproveita aquilo que está ali posto diante de você, e que você pode aproveitar naquele momento, você não vai ter como seguir. E a oportunidade passa e você não vai. Então, reconheça as oportunidades que você tem, jogue com elas, com foco no sonho que você precisa e você almeja alcançar. Mas reconhecendo as possibilidades também. Porque se você não reconhece essas possibilidades, você trava. É verdade. E se você trava, você não segue adiante. Né? Então, é ir Bloqueia aproveitando tudo. o processo. Tem que reconhecer, bloqueia. E para chegar nesse nível, há uma necessidade de amadurecimento. Sim. Sim. Vou pegar o exemplo do Amaury. Olha, investe mais em produção, que vai ser melhor do que ator. Exato. Ele teve esse feeling de ter essa percepção. Porque- Imagina se ele não tivesse pegado Exato. essa visão. Porque cada um é para o que nasce, eu sempre digo isso. Então você pode se afastar o máximo possível, mas a vida vai te trazer para aquilo que você de fato é vocacionado, né? E aí também tem, mas isso também não é uma regra, né? Tem pessoas que desistem mesmo, por diversos motivos, né? E aí muitas pessoas elas preferem ter a desculpa, dizer, fulano me machucou, fulano tirou o sonho de mim, mas ninguém pode ter essa capacidade, esse direito de tirar. Me Sim, identifico muito com o que você está falando, porque, por exemplo, eu tive que dar uma pausa na carreira artística, na vida sim. artística, apesar de ser o meu amor, Sim. né, meu sonho. É porque eu tive que me profissionalizar primeiro, ir para a área da saúde, passar em concurso público para poder me calçar, me capitalizar, para poder continuar segmento. dar Ronaldo, segmento. Né? a sua fala é uma fala que todo mundo passa por isso. A minha infância foi toda eu ouvindo isso. Meus irmãos mesmo, principalmente meu irmão mais velho, né? A maioria, essa brincadeira de Amaury, essa brincadeira, né? E aí, manhinha tinha essa preocupação, mas ao mesmo tempo ela não... É uma coisa que eu aprendi com a Herbalife, eu digo muito isso, né? Não seja o destruidor de sonhos de ninguém. Eu já fui distribuidor independente só para aprender isso, na verdade, para aprender estas frases. São as técnicas de vendas que a gente vai aprendendo. Mas não seja. Deixa, se a pessoa quer
quer acreditar que ela é a Xuxa, é a Angélica, enfim, é uma apresentadora de TV, é um repórter, é um ator, enfim, é um cameraman, ótimo. Cada um é para o que nasce, deixa as pessoas se descobrirem, enfim. Então eu passei muito por isso. E aí a brincadeira, olha o que não se tornou. Né? Então, por quê? Porque aí a gente precisa entender, assim como o Deja, assim como outros profissionais, como vocês também, é saber onde você quer chegar. E você vai realizar. É como o Xuxa, né? Tudo pode crer, tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo Querer, que tiver poder, que conseguir. ser, será. E vai ser. Verdade, E tem com um certeza. aspecto Cedo ou aí tarde. que eu Cedo acho ou tarde, que exato. é importante a gente frisar demais, que é o aspecto de que o tempo ele responde muita coisa. Sim, E como O diria Raul tempo- Seixas, tenta outra vez. sempre, não exatamente. exista. O tempo ele nos mostra quem estava certo, quem estava errado. Sim. O tempo ele traz a resposta de que tudo que você fez valeu a pena, porque olha onde você está agora. Então, essa percepção ela é muito importante e o tempo nos ajuda Sim. a ter essa compreensão. Falando em tempo, eu vejo uma diferença de geração aí entre vocês, certo? E aí, a forma de produzir antigamente, na década de 80, 90, era uma. A forma de produzir hoje é outra. A forma de como o artista interagia com o seu público na década de 80 e 90 era uma. Hoje é outra. Como que vocês passaram a lidar com essas mudanças? Olha, eu produzo há 22 anos, né? Então eu passei por diversas mãos, diversas pessoas, né? Muitas escolas, né? da Muitas vida. escolas. Porque quando eu comecei, você veja como a vida dá voltas, né? Os tops, né? Os grandes produtores da cidade eram Alexandre Maia, da Agenda, que ainda está na ativa, né? Alexandre fazia os grandes shows, né? No Boulevard, no Recanto do Garcia, Palácio dos Esportes, ali no Machadinho, os grandes artistas da MPB. A Destaque fazia as grandes produções, os grandes shows de Juvenal rock, Martins, né? Que eu fui na axé. época também. Que... Eu fui para um show de Chiquititas, por exemplo, no Juvenal Martins, nas crianças mais amadas do Brasil, não era nem Chiquititas, sim. não podia estar na época. E aí tinha Alexandre, tinha Destaque e tinha Ronaldo Negromonte, que fazia as grandes produções infantis, que era para Roberto Maranhão, Estrada Casamento da Dona Criança, Baratinha, por aí não, vai. Castelo Rá-Tim-Bum, A Bela e a Fera, os grandes musicais, assim, né? Enfim, que ele trazia de Recife, que ele é também de Recife. Eu também sou de Recife, né? E aí, e eu observava todas as pessoas, né? E eram referências na cidade, então você precisa olhar. Tinha Lula Belmont, aí tinha Lula, que fazia as produções e projeto escola. Então, vejam, eram 4 pessoas que eu ficava observando, né? Que eu tava 4 empresas, vamos dizer, que a Destaque não é uma pessoa, é uma empresa. E aí eu olhava, observava e dizia, quando meu início é uma história muito longa, né? Mas enfim, foi no show de Sandy Júnior, foi a primeira produção minha. Minha primeira experiência em produção, na verdade. Produção não foi eu que fiz o show, eu participei, né? Esse último que teve em Natal foi a despedida deles? Não. Lá atrás. Não, lá em 2002, as 4 estações e tal. Eu fui assistir um espetáculo de Ronaldo, Negro já contei essa história, né? Fui assistir um espetáculo de Ronaldo, Cinderela, a história que sua mãe não contou, com o Jesus Wallace, de Recife, Paraná. E aí eu escutei uma conversa, ele falando com uma pessoa que precisava de pessoas para produção, para fazer uma ação da Nestlé, que era o patrocinador oficial da turnê. Eu Acendeu a luzinha. eu escutei isso aí, liguei, fui lá, enfim, a história é bem longa. Aí fui bater no hotel, um menino de 12 anos chega na porta, a mulher não tem nem o que fazer, que hoje, até hoje uma grande amiga minha, Paula Apolo, chega lá, não tem o que fazer. Eu tava com a galera que ela precisava para fazer a ação, enfim. E quando aquela mega estrutura da turnê As 4 Estações, eu nunca tinha entrado nos bastidores, né? No backstage, na minha vida. Quando eu vejo aquilo tudo, aquela estrutura, Sandy Júnior passando assim, uns 100 metros, assim, mas passando assim, aqueles artistas que você cresceu ouvindo, parará, assistindo e admirando. E ali eu senti, eu disse, é isso. Eu já estava fazendo, né? Já tinha feito a oficina com Dimas. E aí eu junto o que o Dimas falou, com a vida me dá essa realidade. E aí eu fundo a GTMM, a Grandes Talentos, Modelos e Manequins. Olha,
Lá no colégio, lá no Objetivo, né? Os primeiros modelos, enfim, a galera de produção era isso, eu não A galera sabia da de escola nada. mesmo, né? Eram meus amigos de escola, meu irmão, minha irmã, enfim, vizinho, povo da rua. E assim a gente começa. E assim eu começo a dar meus primeiros passos. Aí eu começo a fazer Bananas de Pijama, a Turma do Mickey, Tiriri Clone. Se Tiririca já era ruim, imagine o povo de Tiririca. E assim a gente vai fui dando os primeiros passos e estamos aqui hoje, né? Então, e aí anos depois eu produzo Sandy, nunca consegui produzir os dois juntos, né? Produzi Sandy 2 vezes no Teatro Riachuelo, com muito orgulho. E a vida vai, contei essa história pra ela, enfim. Sim. E aí a gente vai, né, galgando e construindo a nossa história. Então tudo que tem que acontecer, ele acontece, né? Mactube, né? Mactube. Então, assim, é uma situação que você não dá pra fugir muito. Agora, eu queria aproveitar e dizer uma coisa que eu vejo, né? Sim. As oportunidades, elas não são iguais. Então, não adianta a gente vir com esse papo durante muito tempo na formação de coaching, com a própria Herbalife. Elas vão... Esses textos prontos de coaching que me dão agonia, apesar de ter feito a formação, mas é importante a formação para mim, para entender que tudo isso não é uma besteira, mas você tem que tirar o melhor, o que é possível. Supra-sumo de tudo, É, né? nem tu sumo, como a gente diz, tirar o sumo, porque tem muita teoria e a prática, cadê? A gente só vai sentir quando vai pra prática. Verdade. Então, eu não acredito em meritocracia. Hoje eu não acredito. Por quê? Porque as oportunidades não são iguais. As minhas oportunidades não foram iguais às dele, Entendo. não são iguais às sua, né? Aos filhos dos meus colaboradores. Os meus filhos não têm a mesma oportunidade que, enfim, que o vizinho. Enfim, cada um tem a sua história. Então eu acho que a gente precisa, sim, a educação, a cultura e a saúde, mas principalmente a educação e a cultura, porque com ela a saúde vem junto, né? Ela é um direito inalienável, né? Um direito constitucional que todo mundo tem que ter acesso, né? Aos bens culturais, né? A assistir quantas crianças... Essa realidade não muda de 2009 para 2024. Nós vamos escutar as mesmas questões. Pior, mais profundas, né? De crianças nunca vinham ao teatro, é a primeira vez que eu... Aí com a pandemia piorou ainda mais, com as novas tecnologias que estão aí para melhorar, mas de certa forma piora, né? E aí a gente vai escutar as mesmas histórias. Nunca fui ao cinema, nunca fui ao teatro. Quem lê um livro, não li, enfim. E aí a gente vai, né, se perdendo, a gente vai ficando mais pobres, né? Na sua realidade como professor, você vê isso que o Amaury tá falando? Totalmente, né? Totalmente. E tem um aspecto em relação à produção cultural mesmo que eu vejo muito na Idearte e que eu admiro em Amaury e na empresa também. E que é no sentido de não acomodação. E aí, óbvio, se a gente parar pra pensar de quando a Amaury começou pra hoje, de como a relação com os artistas é diferente, de como a ideia da internet trouxe uma outra relação entre os fãs e quem vai assistir um show com esse artista. E aí eu gosto de observar como as coisas vão mudando, porque a Amaury é muito aberta a essas questões também. Óbvio, ele dá um passo atrás, vamos primeiro ver como é que isso vai se estruturar. Mas é uma possibilidade, né? Então, esse artista vai receber ou não vai? Né? Essas crianças vão poder encontrar esses artistas ou não? E um cuidado, e aí eu acho isso maravilhoso, e aí eu acho que se mantém sempre, e a Idearte é uma das poucas empresas que eu acho que mantém isso. É a manutenção da magia. Quando eu vejo os espetáculos infantis, o cuidado que a gente precisa ter em não quebrar esse encantamento das crianças. Se é um show que o boneco usa um cabeção, a criança vai com a imagem daquele boneco cabeção da hora que ela entrou no teatro até a hora que ela vai embora. Ela não vai ver o ator que tá ali dentro daquele cabeção. Sim. O ator tá interpretando um personagem. Ele vai conversar com aquele ator como o personagem e não como o ator em si, para que isso se mantenha. E aí tem esse cuidado mesmo. O traquejo de cuidado com determinados produtores, com determinados artistas, e sobretudo, acho que entender as diferenças. Eu acho que a única coisa que não muda de lá até aqui é isso, né? É entender o perfil de cada um, Sim. o que cada um está disposto ou não a entregar e como ele vai entregar. Eu acho que é uma questão de empatia, né? Você entender o fã, entender o momento do artista também.
E dentro de sala de aula, se a gente parar para pensar nesse percurso todo, a gente tem uma dificuldade muito maior hoje em dia, sim. Eu fico me colocando como aluno, eu lembro das minhas aulas, de como era estar na escola e do aluno que eu era. Eu não tinha um celular na mão. Ah, você não fazia brincadeira, não atrapalhava a aula, não conversava? Sim, isso acontecia. Mas até isso eu acho que era mais saudável. Eu conversava com quem estava do meu lado. Sim, sim. Sabe, eu interagia e bagunçava com quem tava na sala comigo. E não querendo o tempo todo estar grudado num celular, conversando com. Ah, beleza, eu tô conversando com a pessoa da China. Maravilha. Mas e o colega que tá do seu lado? Você já conversou com ele hoje? Você já apertou a mão dele hoje? A grande dificuldade que a gente tem em sala de aula hoje é com isso aqui. O desafio é o aparelho celular. Né? É fazer essas crianças. O problema não é a tecnologia, é o uso excessivo que a gente faz dela. Sim. Né? Usar em sala de aula como elemento pedagógico, ok. Mas ficar numa rede social, no WhatsApp o dia todo também não funciona. Então, é uma dificuldade latente, mas a gente tem maneiras de suprir isso. E aí, como é que a gente supre? Óbvio que entre eu estar falando 50 minutos sobre um determinado assunto, super verborrágico para um aluno, e um vídeo no YouTube de 2 minutos sobre o mesmo assunto, com uma boa edição e boas imagens, ele vai preferir os 2 minutos que tem aqui. Sim. E aí eu volto lá para o livro do Encantamento da Disney. O que é que eu preciso fazer em sala de aula para que eu chegue ao ponto de ele guardar o celular na bolsa e prestar atenção em mim? Eu preciso ser encantador o suficiente, eu preciso encantar o suficiente, dar resposta de endorfina, serotonina e tudo mais que isso aqui dá na minha sala de aula. E aí não é criticando professores, não é isso, mas eu acho que às vezes a gente esquece que o aluno, a palavra pode até soar feia, mas é o nosso cliente. Sim. Eu estou entregando para ele um produto que é aquilo que eu tenho para oferecer. Então, se eu vou oferecer isso, eu tenho que oferecer de maneira que o encante, que ele goste de estar ali. Eu acho que é sobretudo isso. Mudou de lá para cá? Mudaram os alunos, e o único problema que eu vejo é que talvez não tenha mudado os professores. A gente precisa mudar um pouquinho. Isso é perfeito. E nós somos o retrato de um tempo. Sim. Né? Então, não, a produção, completando o que eu estava falando, a produção há 22 anos atrás é totalmente diferente de hoje. Há 30, 40 anos atrás, que você fazia meia dúzia de cartazinhos. Por exemplo, quando eu comecei, eu digo muito isso, quando eu comecei, era uns spots ali na 104, na 95 FM, que eram minhas parceiras, mais, né, 96 depois, tal. E aí eu colocava cinco apenas, 5 chamadas na Globo, né, na TV Cabugi, né? Na época era TV Cabugi. Então, era no Mais Você, que era meu público infantil, né? Era Branca de Neve, era Backyardigans, era Galinha Pitadinha, enfim, Dona Baratinha, que foi o primeiro infantil que eu produzi. Então, era todo dia de manhã. Num dia eu botava na Maria Braga, no Mais Você, pra pegar a mãe. No outro dia eu botava na TV Globinho, pra pegar as crianças. Era tum, tum, tum. Aí, no sábado, a TV me dava uma reaplicação, que era um bônus, né? Na TV Globinho, na Xuxa, na Xuxa. É no Xuxa Park. Xuxa Park do sábado. E aí, quando eu conseguia um patrocíniozinho a mais, ainda eu conseguia colocar no sábado, que é um horário um pouco mais caro, e aí eles me davam a bonificação no domingo, na turma do Didi, pra pegar assim o último para o espetáculo às 5 da tarde no Teatro Alberto Maranhão. E aí a gente esgotava, às vezes abria uma sessão extra. Hoje não é mais isso. Não é somente, claro, que eu continuo acreditando na mídia tradicional, que TV, rádio, mas isso aqui, o YouTube, isso aqui, o tráfego pago, o YouTube, o Twitter, Redes sociais. né, o WhatsApp, o e-mail marketing, isso também é muito forte. Que aí os jurássicos, aquela galera que começou lá atrás, tem uma dificuldade para entender. E a segmentação. Não dá para... Eu não posso fazer a mesma mídia para fazer um show de Maria Bethânia, a mesma mídia que eu vou fazer para um espetáculo como o dos Rosa, ou As Aventuras do Mike, a Maria Clara JP. É outra. Que, na verdade, tem muita gente que não sabe nem o que é. São as Xuxas do momento. A Turma do Problems, meu Deus do céu. Natan por aí. A galera, pronto, que danada é isso? Quem é? Então, o termômetro, a referência são os meus filhos. Sim. Conhece. Se eles disserem não conhece, né? Todos eles sempre conhecem. Não gosto, mas conheço. Mas, tudo bem, não gostar é uma coisa. Mas tem gente que gosta? Tem. Meu amigo, não sei o que, não sei o que. Então, para entender a idade de Amaury III, a idade de Pedro, a idade de André... E aí a gente vai sentindo. Então, a gente tem esse termômetro também dentro da sala de aula. Eu tenho ali com
com os meus filhos, né? Então a gente vai entendendo, né? Que E era o que Xuxa fazia, viu? No programa ela colocava lá as fotos e tocava aleatoriamente algumas faixas de música que ela tinha gravado e as crianças que escolhiam as capas dos discos e qual era a música que ia entrar. Ah, eu não gostei dessa, eu gostei dessa. Era o que ela fazia, Interação. né? E a gente também precisa entender que não dá pra só produzir pelo nosso gosto. Obviamente, como eu disse, eu preciso acreditar, eu preciso Sim, entender, né? Eu não gosto. 99% das coisas que eu produzi e produzo, eu realmente acredito, eu gosto, eu, enfim, consumo. Mas tem algumas coisas que realmente você não tem tanta afinidade. Mas é importante que você veja. Por exemplo, aconteceu agora recentemente. Nós lançamos dois musicais que a gente ia fazer, Spider-Man e o Pop Time, né? O Pop Isso, Playtime. Pop Playtime. Que é uma coisa muito violenta e tal. E no meio do caminho, eu já tinha lançado, no meio do caminho eu descontinuei, porque a gente não tem que ter compromisso com o erro. Se a gente viu que o público não recebeu bem e a gente se aprofunda, né? Normalmente eu assisto tudo antes de produzir. Nesse caso, o espetáculo não estava pronto, eu recebi o material e, né, coloquei em produção. Sim. Mas no meio do caminho a gente precisa recuar às vezes, né? E tem artistas mesmo que eu já produzi que eu já não gosto tanto, como o Whindersson Nunes, por exemplo. Um artista que eu admiro, mas eu já não consumo, já é uma vibe que eu já não... Mas a gente tem que produzir, né? A gente tem que fazer. É o business, é o negócio, né? E por falar em Xuxa, eu vou jogar pro universo que a Idearte Produções vai trazer a turnê da Xuxa, se Deus quiser, em 2025. Não sei se a Idearte vai trazer, mas que ela vem. Amém, amém. Que ela vem. Vou deixar Eu amo registrado. Xuxa, né? Vou até deixar registrado aqui, que me prometeram um ingresso, tá? Então já vou registrar de novo. Eu não vou estar lá, não. Vamos Xuxa lá. vai, se Deus quiser. Então, Amaury, nosso tempo, infelizmente, Disney está acabando, né? Mas eu quero fazer uma última pergunta com relação à gestão cultural, à produção cultural dentro da nossa cidade, do nosso estado. A gente observa que em capitais do Nordeste como Fortaleza, até João Pessoa mesmo, Recife, e no eixo Rio-São Paulo, Minas, né, que é muito mais comum, a gente vê uma efervescência cultural. Teatros e mais teatros lotados com peças e mais peças. Quais são os principais desafios que vocês encontram na produção cultural local? O grande desafio, você acabou de dizer, é a falta de espaços, né? A gente, apesar de ser uma cidade muito forte culturalmente, Natal, né? Eu digo forte pelas pessoas, né? Sim. Nós temos artistas, a gente exporta artistas para o Balé Bolshoi, para a TV Globo. Se você olhar Sim. na novela das 6, tem 3 atores, Sim. né, locais. E aí no cinema, na televisão, no rádio, na dança, na música, enfim, é um estado muito rico, né? Eu sempre escutei isso quando eu cheguei aqui, né? Desde o dia que eu cheguei aqui, em 97 ainda. Natal, o Rio Grande do Norte não é um estado sem cultura, nunca, jamais, porque nós temos a Você nossa foi gestor, foi identidade. diretor-geral da fundação, Sim. né? E sentiu isso de perto Fui, também. sim. Fundação, José Augusto, FUNCART e né? a Fundação José Augusto. Também. E aí, na gestão pública, que a gente dá essa contribuição maior, né? Mas não é fácil, né? Na minha gestão mesmo, na Fundação José Augusto, a gente construiu... Era uma promessa que eu fiz a mim e à classe, né? Não deixar... Se eu não conseguir abrir, fechar, que eu não vou fechar nenhum. E a gente conseguiu TCP. retomar o TCP, reabrir o Teatro de Mossoró, o Lauro Monte Filho, o Teatro de Caicó, o Adjunto Dias, né? Enfim, assinar a ordem de serviço de restauração do Teatro Alberto Maranhão, que esse é O um Fortes grande Magos compromisso. também. Fortes Magos, a Biblioteca Câmara Cascudo, o Memorial Câmara Cascudo, que a gente reabriu, a Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão. Enfim, posso dizer números. Mas ainda assim, Ronaldo e Ari, ainda é pouco. Nós precisamos de mais espaço. É uma vergonha. Aí eu tenho que falar, é uma vergonha Natal só ter o Teatro Alberto Maranhão. Como diria Teatro- Boris Casó, isto é uma vergonha. Porque é uma cidade pulsante, com tantas produções. A Idearte mesmo, não vou nem falar só por mim, mas a Idearte tem a capacidade de gerir, né, de produzir, né, de abastecer espetáculos em 5 teatros do Alberto Maranhão. Então a gente precisa de um teatro como o Riachuelo, público também, que o Riachuelo fundamental continue. Nós somos grandes parceiros do Teatro Riachuelo, a gente produz muito, mas a gente também precisa atender uma parcela da população que não consegue adentrar ali.
não é? Então, quando você se depara com ingresso a 200, 300, 400 reais, não é uma maldade. Eu acordei e disse, vou cobrar 400 reais no ingresso. Não, é porque a conta só fecha daquele jeito. Porque Natal tem a malha aérea mais cara do Brasil, né? Eu tô agora com um festival para fazer em setembro mesmo, dia 7, que é um feriado, num sábado, com passagens altíssimas. Eu vim conseguir emitir terça-feira. 12 passagens a 20 mil reais. Em novembro, a mesma situação, que no feriado de 15 de novembro. Tem que se deslocar para outro aeroporto próximo para poder, né? São vários, então são muitos desafios. É hospedagem, é alimentação, é passagem aérea, é patrocínio, é isso. Então, o teatro, que também não é dos mais baratos, mas eu entendo que é um custo muito alto para manter aquilo ali. Então, não é fácil. A vida da produção cultural não é fácil na cidade. Então, Recife, Fortaleza, Salvador recebem muito mais porque eles têm uma estrutura melhor. Ficamos na torcida que o Teatro Municipal São Galvão Vanderlei reabra, que ele traga resgate como o projeto Arte em Movimento novamente, que foi um celeiro de descoberta de talentos. Ele tem que cumprir essa função Se mesmo Deus quiser, de educação. vai acontecer em breve, né? Se Deus Exato. quiser. Mas, Heriberto Queiroz, eu Já quero acabou? agora fazer um bate-bola, jogo rápido, com Disney, professor Disney, e Amaury Júnior, que não é o da TV. Que, inclusive, eu vou perguntar... Amaury Veríssimo Júnior. Isso. É diferencia. Tem o Veríssimo no meio. Atrapalhou em algum momento, Amaury? Você teve que botar o Veríssimo para poder não confundi-lo com a Amaury Júnior da TV? Não, eu acho que, na verdade, é para criar uma identidade, fortalecer uma identidade. Quando eu fui colunista, né, do Correio da Tarde, até fez um caderno especial no meu aniversário, enfim, 1 ano de Correio da Tarde, e aí teve um anúncio que foi muito bonito do Praia Shopping. Nós temos orgulho porque nós temos o nosso próprio Amaury Júnior, né? Eu ainda usava o Amaury Júnior, mas da pandemia para cá eu resolvi colocar o Veríssimo só mesmo para fortalecer a identidade, né? Na verdade, foi também quando eu lancei o meu segundo livro, que aí isso só fortalece mesmo. E eu tenho muito orgulho do Veríssimo. Uma marca sua. Criar uma marca é minha e verdade? botar Amaury Veríssimo JR, né? Agora eu vou fazer umas perguntas. Vocês falam o que vem na sua cabeça, bate-bola, jogo rápido. Tá. Uma cor. Preto. Azul. Uma intuição. Sonhos. Arte. Uma decepção. O amor. Não ter feito mais. Uma realização. Tudo que eu faço hoje. A ideia é arte. Ei, você aí, me dá uma cortesia aí, me dá uma cortesia aí, que você tem a falar sobre isso, em uma palavra. É a frase que eu mais odeio ouvir. Eu sempre tento convencê-lo a entregar uma. Muito bem. Heriberto Queiroz, meu amigo! Eu estou aqui com a Amaury, ele é maravilhoso. Eu estou aqui com o professor Disney também. O que ele fala é lei. Me diga aí a última pergunta, que eu gosto muito dela. A última pergunta é: Disney, Amaury, uma curiosidade sobre cada um que ninguém sabe e vocês vão revelar agora, começando pelo Disney. Que a maioria é coração de manteiga. As pessoas acham que ele é extremamente rígido e durão, e ele passa essa imagem mesmo, mas é um coração de manteiga. Se ele puder ajudar todo mundo, o que ele conseguir fazer, ele faz, e ele não precisa mostrar às pessoas. Eu acho isso de uma dignidade muito forte, sabe? De eu ajudo, mas eu não preciso mostrar que eu tô ajudando. E talvez seja esse o ponto, né? Que as pessoas olham, mas ele é durão, ele é assim. Não. É um coração de manteiga, nem todo mundo precisa saber. E também é uma escolha de imagem também. Gostaria de dizer. Realmente, mas realmente é um talento e um ser humano que eu nunca vi. É verdade. E você, Amaury, qual é a curiosidade sobre você que ninguém sabe? Porque na verdade era pra ele falar dele, né? Agora você fala uma dele, Amaury. Agora vamos trocar, vice-versa. Eu quis falar essa sua. Olha, a Disney, na verdade, é uma caixinha de surpresa, né? Mas ele é realmente essa pessoa muito generosa, né? Na verdade, eu digo que é um menino mesmo, de coração mesmo. Se descobrindo
a cultura, a arte, a educação, os seus sonhos. Eu diria, ele é essa ebulição, né? Ele é inquieto. Acho que a palavra que ele mais escutou na vida, como eu também escutei muito, é inquietude, né? Que vai nos motivando. Mas ele é isso aí, isso que a gente tá vendo. Mas acho que acho que a grande característica de Disney, que eu posso dizer, é que ele é amigo dos amigos. Ele tem isso, ele cativa mesmo. É isso, ele gosta de cativar mesmo. Quando você menos espera, ele tá ali. Bacalhau ou abacaxi? Bacalhau. Abacaxi. Olha, muito bem. Ó, eu quero agradecer, viu? Ele é Alberto. sempre do doce, é sempre do doce. Ele é docinho, docinho, ai, 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 como dizia Gugu. Eu quero agradecer muito a vocês dois, sumidades da cultura, viu? Viu, Ari? Alô, atenção, alô, Terezinha. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui nessa bancada toda especial. E o Chacrinha volta terça-feira, 8 da noite. Não é no sábado, é na terça. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui semanalmente. E hoje, muita gratidão a você, a Mauri, por essa aula que você deu de gestão, certo? E de vida. Disney, que você possa continuar encantando com o seu jeito Disney de ser, tá bom? E muito obrigado, Ronaldo, por fazer companhia aqui para mim semanalmente. Obrigado, Adilberto. Obrigado a você de casa que nos assiste. E a gente volta próxima semana. Até logo.